recheado de bênçãos de Deus e de muitas, muitas alegrias para todas vocês que são pessoas únicas e abençoadas do nosso grandioso e poderoso Deus Pai. Eu sou a pastora Ana Maria Rusisca, sou terapeuta cristã e eu creio no processo de encontro da sua individualidade, da sua identidade, aquela que te é dada por Deus, pelo seu Criador, e tudo isso considerando, é claro, a sua digital, que é única, porque Deus te escolheu, porque Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Não é um plano cheio de coisas sem nenhuma luta, não, há uma vitória para ser alcançada, mas os desafios virão, mas Deus é fiel e Ele estará junto com você. Hoje nós vamos aprender mais sobre a armadura espiritual que o nosso Senhor deixou disponível para seus filhos se defender das ciladas do inimigo. Quero que você pense agora no seu sonho. Onde você quer chegar? Qual é o seu alvo? Qual tem sido sua maior busca? Jesus está prestes a ser traído e preso, crucificado por seus discípulos, e eles estão confusos, com medos e cheios de perguntas, E ele, porém, não os repreende, não. Pelo contrário, ele os consola com palavras profundas. Ele diz: não se turbe o vosso coração. E você pode pensar nisso também. Independente da circunstância que você esteja vivendo, não se turbe o vosso coração. Crê em Deus, Ele é o Deus Pai, Em meio da dor que viria, para eles, Ele os lembra de que eles não estavam perdidos, mas que há um lugar sendo preparado. Não importa o que você está passando, há um lugar preparado para você, há um lugar preparado para te acolher. Ele é Deus, não é? Há um Pai que nos consola, há um Pai que nos guarda. Então, com ternura e firmeza, Jesus declara para eles, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Quando tudo parece incerto, quando nós não sabemos para onde ir, Jesus nos lembra da sua palavra e Ele diz assim: eu sou o caminho. Ele não nos dá um mapa, Ele nos dá a si mesmo. Ele nos dá a certeza de que Ele está conosco, que nós não estamos sozinhos, independente da circunstância que nós estamos vivendo. Ele caminha conosco, mesmo quando o caminho nos parece escuro, estreito ou até mesmo perigoso. Imagine você numa cidade isolada por um imenso abismo. Do outro lado você olha, você avista do outro lado desse abismo está a cidade da vida eterna, está o paraíso, está a bênção, onde há paz, alegria e comunhão com Deus. Ei, todos nós queremos chegar lá, mas o abismo é tão profundo e tão largo que é humanamente impossível atravessar para alcançar. E muitas pessoas tentam de diferentes maneiras essa travessia. Algumas tentam construir suas próprias pontes com boas ações, mas elas quebram, essas pontes quebram. As pontes de você fazer coisas boas para receber esse caminho não vai longe. Outras pessoas, elas tentam voar com filosofias humanas ou religiões alternativas, mas caem no vazio do abismo. Alguns até negam que existe esse abismo, mas continuam presos do outro lado sem Jesus, do lado errado, não é? Então, Deus, nosso Pai, vendo a nossa incapacidade, Ele envia seu Filho Jesus Cristo para nos conduzir pelo caminho da salvação. Jesus constrói uma ponte segura, feita pelo próprio sacrifício dele na cruz, para que nós possamos alcançar essa cidade, para que nós possamos alcançar esse tempo, não é? Essa ponte, ela é forte, firme e leva diretamente à cidade da vida eterna.
Jesus não apenas aponta o caminho, mas Ele é o caminho, Ele é a ponte. E só existe uma forma de atravessar o abismo que nos separa de Deus, é caminhando pela ponte que Jesus construiu lá na cruz. Ou então, algumas pessoas tentam atravessar com sacrifícios, fazem promessas, eles ajoelham, acendem velas, enfim. Cada um tem uma forma de querer alcançar esse caminho, mas é Jesus o caminho, Ele é único. E quero que você imagine agora que a vida é uma longa viagem de carro. Você está dirigindo por um lugar que não conhece bem, com muitas estradas diferentes, placas confusas e caminhos que parecem certos, mas acabam em becos sem saída. Você acha que está acertando e de repente você chega em lugar nenhum. Você já pensou na sua vida quando você trilha um caminho, você tem um plano para ficar bem e de repente o teu plano acaba e você não chega em lugar nenhum? Você tem várias opções de GPS dizendo: siga seus sentimentos, ou então faça o que todo mundo está fazendo, confie em si mesmo, né? Quantas vezes nós temos: confie, você vai conseguir, se você pensar bem, se você tiver pensamentos positivos, você vai alcançar. Mas todas as rotas acabam te deixando perdido, sem encontrar o caminho que te leva ao seu destino tão desejado, a paz, a vida eterna. Então você ouve uma voz firme e confiável no GPS verdadeiro que diz, o GPS verdadeiro é a Bíblia, tá? Ele diz assim: vire-se para Jesus e você encontrará a rota certa para o seu destino final. Siga suas orientações, as orientações do Senhor, Ele é o caminho. Jesus não é apenas mais uma voz do GPS, Ele é a própria direção, o guia e o destino. Ele sabe exatamente para onde você precisa ir e Ele te leva direto ao Pai. Na viagem da vida, não confie em atalhos, não. Só há um GPS que nunca falha. Jesus é o único caminho certo. Amém? Lembrando bem que Ele não é o caminho mais fácil, mas acredite, Ele é o caminho, Ele está com você quando você decide segui-lo, quando você decide obedecer. Se Jesus então é o único caminho, então nós não precisamos buscar outro. Amém? Glória a Deus, pense nisso, Ele é o caminho único e verdadeiro. Mas ele também, né, é verdadeiro, Ele é a verdade. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Em um mundo cheio de enganos, de mentira, ilusões e confusão, Jesus é rocha firme. Sua palavra é segura. Seus ensinamentos não mudam nunca. E dá certo sempre. Amém? O engano e a mentira são muito semelhantes à verdade. Por muitas vezes nós somos confundidos por ele. Por isso precisamos estar atentos, não é verdade? Porque a mentira, o engano, ele é parecidíssimo com a verdade. Mas não é a verdade, nós precisamos estar atentos. Quando o nosso coração estiver em dúvida ou o mundo parecer girar sem direção, podemos nos ancorar na verdade de quem Ele é e isso é através das Sagradas Escrituras. Se entendermos que Jesus é a verdade, não precisamos temer a mentira. Lembrando bem que segundo as Escrituras Sagradas, em João 8,44, o diabo é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Então não tem meia verdade. Jesus é a verdade única. Não existe mentirinha que pode entrar junto com a verdade. Não há junção entre mentira e verdade. Por menor que a mentira seja, não dá para unir as duas coisas.
Lembre-se disso na sua vida, nas suas decisões, no que você fala, no que você conversa, como é que você se direciona às pessoas, com quais conversas, com quais posicionamentos. Teu posicionamento deve ser verdadeiro sempre. Logo, a nossa única fonte segura de resposta às nossas dúvidas são as Sagradas Escrituras. Então ele não é só o caminho e não é só a verdade, ele também é a vida. Aleluia, glória a Deus. Jesus não nos oferece apenas uma existência, mas uma vida plena, vida com propósito, paz, alegria verdadeira. Não quero falar que é felicidade, sabe por quê? Porque a felicidade eu acredito que nós vamos alcançar lá no céu. A felicidade será lá no céu. Mas aqui nós teremos alegrias vinculadas com Cristo, alegrias com a visão cristã, alegria de saber que há um propósito de tudo que nós estamos passando e que Deus tem algo maior para nos mostrar. É um grande aprendizado o que nós passamos, às vezes situações de solidão, às vezes uma situação de doença, às vezes uma situação de decepção, de traição, enfim, não importa qual a situação que você vive ou já viveu, ou até está passando, não se esqueça que Deus não está se divertindo com a tua situação, Ele está te treinando, Ele está te ensinando, Ele é um Deus que te ama, Ele planejou sua vida, sua história, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte para sempre, e nos dando também esse privilégio de vencer a morte quando o recebemos como nosso Senhor e nosso Salvador. Oh, glória a Deus! Ele é a vida que vence o pecado, o medo e até a morte. Ele é a fonte da vida que renova o coração cansado e pecador. Ele renova, Ele transforma, Ele nos justifica. Realmente nós somos culpados, mas temos um advogado junto ao Pai que nos justifica. Somos justificados diante de Deus. E Ele nos traz a vida. Se Jesus é a vida, então, se andarmos pelo seu caminho, na sua verdade, nunca estaremos mortos enquanto estivermos nele. Você está perdido? Jesus é o caminho. Você está confuso ou enganado? Jesus é a verdade. Você está cansado, ferido ou vazio? Jesus é a vida. Jesus não exige que tenhamos todas as respostas, Ele apenas pede que confiemos nele, que o sigamos. Ele é a nossa resposta. Jesus espera que depositemos nele a nossa fé, a nossa confiança, que não confiemos em nossa força, em nossa própria força ou merecimento, mas numa graça e na presença dele em cada situação da nossa história. Enfim, Jesus é suficiente. Ele não apenas mostra o Pai, Ele nos leva até o Pai. Ele é o bom pastor, Ele é o pastor que nos guia, a ponte que nos salva e a vida que nos restaura para sempre, para sempre. A minha sugestão hoje para você, aqui no final desse vídeo, é que você entregue sua vida para Jesus. Confie nele e tudo mais ele fará. Amém? Se achegue a ele, aprenda dele. Ele vai trazer descanso para sua alma, vai trazer respostas para suas dúvidas e descanso para o seu coração. Que Deus abençoe sua vida grandiosamente. Até o nosso próximo vídeo.